Pelotas! Chegamos em Pelotas, a cidade que a gente morava antes de sair do motorhome. E essa semana a gente quer mostrar tudo que a gente gosta por aqui. Desde as casas mais legais que existem em Pelotas, que é uma cidade extremamente histórica, Até os docinhos que a gente ama. vai ter quindim, então fica com a gente para acompanhar esse passeio lindo. A gente vai começar apresentando Pelotas pelo nosso lugar favorito na cidade. A primeira parte de Pelotas que a gente quer mostrar é a Praia do Laranjal, que a gente tem um carinho enorme por ela. No verão a gente sempre vinha aproveitar a praia e no inverno a gente preparava o nosso mate e comia um bom crepe por aqui. O Laranjal é uma praia de lagoa. Ele é banhado pela Lagoa dos Patos. E tem esse calçadão que é incrível. Normalmente a gente vinha aqui para fazer um exercício, dar uma caminhadinha, a gente vê uma galera andando de bicicleta. Então é um lugar para tu sentar e apreciar realmente uma praia. E é espetacular tanto no verão quanto no inverno. Depende do que tu quer viver, tu vem aqui pro verão para aproveitar uma praia incrível, ou então no inverno para sentar dentro do carro, ver a chuva cair, acalmar o coração. Então eu posso dizer para vocês que sim, com certeza, talvez seja um dos nossos lugares favoritos na cidade de Pelotas. O Laranjal é um daqueles lugares que tocam a alma. A brisa suave da Lagoa dos Patos, o pôr do sol que pinta o céu de rosa e dourado e as muitas figueiras que fazem sombra para um mate. Caminhar pelo calçadão, sentir a areia sob os pés e comer os peixes e camarões da lagoa. A natureza é exuberante, te convida à contemplação e ao descanso, te faz refletir. É sim um refúgio de paz, um lugar onde o tempo desacelera. No nosso aplicativo de avaliações sobre lugares de motorhome, o pessoal tem dito que durante a semana tá bem pacato e calminho pelo Laranjal. Fim de semana às vezes tem um pouco de barulho, normal, cidade grande com uma praia tão legal dessa, né? Mas ainda assim com um ar de interior por aqui, né? Isso, e aí as avaliações do Laranjal estão muito positivas. Então você de motorhome, bom lugar para passar. Fica o convite. Acabamos de estacionar na beira da praia, num lugar que nos contaram que normalmente as pessoas ficam por aqui de motorhome. Ali é o Trapiche, da Praia do Laranjal, e a gente está a mais ou menos uns 20 passos da beirinha da água. Então, olha, é um lugar bem bonito para ficar estacionado com a tua casa, hein? Agora a gente está na Charqueada São João, que é um dos lugares mais importantes para a formação da nossa cidade. Foi a partir daqui que se originou o nome de Pelotas e que a cidade começou a crescer num exponencial muito grande. Mas a gente explica melhor para vocês por que essa cidade se chama Pelotas. Nós estamos às margens do Arroio Pelotas e eu vou dizer para vocês por que a nossa cidade se chama Pelotas. Pelotas era uma antiga embarcação que era feita com couro de vaca e tinha um formato arredondado. E nesse arroio, ela era utilizada para transporte de pessoas e de mercadorias. E é, inclusive, por ter muita quantidade de pelotas aqui no arroio, foi conhecido também como Passo de Pelotas. E com o passar do tempo, com a chegada da colonização portuguesa, foi se abreviando esse chamamento de Passo de Pelotas e virou a cidade de Pelotas. As charqueadas foram um marco na história do Rio Grande do Sul e do Brasil. No século XIX, a cidade se tornou o maior centro produtor de charque do país, impulsionando a economia local e moldando a cultura da região. Eram grandes propriedades rurais dedicadas à produção de charque,
a carne salgada e seca ao sol. O processo envolvia o abate do gado, o corte da carne em mantas, a salga e a secagem em varais. Foi super importante para a cidade em função do seu desenvolvimento econômico, gerando muita riqueza, cultura local, influenciando nos costumes da cidade, e patrimônio histórico, porque deixaram um legado arquitetônico e cultural. E agora então a gente vai fazer um passeio pelo Arroio Pelotas e conhecer um pouquinho mais da história da nossa cidade e mostrar para vocês. Durante o auge da sua economia, Pelotas concentrava dezenas de charqueadas, todas localizadas à beira do arroio. Não existe um número exato, mas estima-se que existiram em torno de 40 propriedades, impulsionando o desenvolvimento urbano e econômico da região. A riqueza gerada pelo charque financiou a construção de imponentes casarões, teatros e outros edifícios que ainda hoje fazem parte do patrimônio histórico da cidade. E aqui, ó, nessa casinha aqui, eu e o Seve dissemos sim, onde foi o nosso casamento. Essa é a nossa primeira vez fazendo um passeio ou andando de barco no Arroio Pelotas. E é uma vista completamente diferente do que a gente estava acostumado a ver do lado de fora, né? Daqui de dentro do barco, a gente percebe o quanto rica é essa cidade. Que orgulho dessa cidade. E enxergar Pelotas com outros olhos, literalmente de turista. Porque o que a gente está mostrando agora é coisa que a gente não conhecia de verdade na nossa própria cidade. Então está sendo realmente muito bonito ver por aqui. Foi aqui nessa charqueada, na charqueada São João, que foi gravado a minissérie O Tempo e o Vento e A Casa das Sete Mulheres. Só isso, gente. Só isso, imagina, Pelotas foi cenário da Rede Globo. Aqui dentro dessa charqueada que o Capitão Rodrigo entrou a cavalo. E disse o quê? Buenas e me espalho. Nos pequenos dou de relho. Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou detalhe. Exato. Hoje em dia, a história das charqueadas já mudou completamente. Agora elas são locais que contam a história passada de Pelotas, mas que recebem bastante eventos. Eu, por exemplo, nessa charqueada fiz as fotos da minha formatura e numa outra charqueada, que é a Charqueada Boa Vista, eu e o Seve fizemos a nossa festa de casamento. Então a gente junta toda a história de Pelotas com a beleza das charqueadas e tem um lugar maravilhoso para gerar memórias também. Vale lembrar, você me falou antes sobre a escravidão aqui da charqueada, que realmente foi um momento muito triste, mas eu tenho um paciente, ou tinha um paciente aqui em Pelotas, que é o Daniel Amaro, inclusive um beijo, Daniel, que a gente conversou muitas vezes sobre essa questão do povo negro em Pelotas. E hoje aqui pelo passeio eu vi ele falando e entendo muito bem o que ele estava falando, que apesar de toda essa questão de escravidão, existia um legado muito legal que Pelotas carrega, que tem a ver com essa questão afro, com a questão dos negros, e a nossa cidade é muito forte em função disso, e a gente tem um orgulho enorme de saber que nós somos uma cidade que tem um crescimento que valoriza a pessoa negra. A gente está indo embora das charqueadas com um sentimento de muita alegria, de saber que nossa cidade é incrível em termos de história, que tem gente que recebe muito bem a gente, porque a gente foi extremamente bem recebidos aqui na charqueada para valorizar o turismo. Então, mais uma vez a gente quer convidar, né, a galera que quer conhecer a nossa cidade, conhecer um pouquinho mais da história e saber como Pelotas foi rica antigamente e continua carregando essa cultura hoje em dia. É obrigação nossa conhecer onde a gente mora, a cultura que essa cidade carrega. E cada vez que a gente conhece, mais orgulho a gente tem da nossa cidade.
Bom dia! Bom dia! Que dia lindo a gente teve ontem lá no Laranjal, nas Charqueadas, né? Como a gente foi bem recebido, quanta história linda a gente recordou. Como é bom poder voltar para nossa cidade e enxergar as pessoas legais que vivem aqui e que querem fazer nossa cidade crescer cada vez mais. É uma linda cidade com um grande potencial. E com pessoas muito boas. Então agora a gente vai visitar mais alguns lugares da cidade que a gente sempre gostou de passear por aqui. Maria Luísa de Oliveira Pereira. Era o nome da baronesa que dá o nome ao Museu da Baronesa, que era uma senhora super importante para a sociedade cultural de Pelotas do século XIX. Esse museu é muito lindo. Sempre bom vir aqui, aproveitar esse gramado, tomar um chimarrão e curtir esse local. Pelotas é uma cidade que a gente ia muito gostar de chegar de motorhome para conhecer. Tem uma parte histórica muito bonita, tem uma parte urbana nova crescendo por aqui e muita comida boa. É tudo que a gente gosta de uma cidade nova de motorhome, chegar a explorar. Como a gente já conhece, é diferente o olhar, mas se tu parar para ver esse lado, a gente ia gostar muito de viver assim. E obviamente que a gente vai ir atrás das comidinhas que a gente mais gosta. Agora a gente então vai para um almoço no Mercado Central. Vamos? A gente sempre achou que a nossa cidade era muito bonita e quanto mais a gente viajava na vida, mais a gente dava valor para as coisas que a gente tinha aqui. E hoje, voltando para cá e vivendo tudo que a gente já viveu nesses 8 meses de Argentina, a gente percebe que sim, que Pelotas é muito rica, tanto em história, em cultura, em comida, em doces. Então a gente é super orgulhosos de ter morado nessa cidade, construído uma vida por aqui, que está nos possibilitando viver os nossos sonhos. Aqui pelo centro também tem essa tradição de cafés, isso é muito legal. Os senhorzinhos vêm, sentam, batem um papo, ficam fofocando, olhando o jornal ainda, sabe? Tem um café que se chama Café Aquários. De repente a gente dá uma passadinha lá, né? Sim, daqui a pouco a gente mostra para vocês. Chegamos no Mercado Central, Mercado Público de Pelotas. E quem assistiu o nosso primeiro vídeo viu que a gente vem bastante por aqui, comer uma laminuta no meio-dia, aproveitar a luz do sol, tudo direitinho. Mas hoje a gente mudou o cardápio porque a gente está morrendo de saudade de comer um pastel. Então a gente pediu 2 pastéis. O sabor do meu pastel é bem tradicional, é de carne moída, guisadinho, acho que vai vir com ovo, espero que sim. Mas o pastel do Seve, para quem não é brasileiro, é um pastel super diferentão. Vou deixar ele contar. O meu pastel é de coração de galinha. Aqui pra gente até é natural já. Toda a vida a gente come. No churrasco, no pastel, até numa massa a gente coloca. Mas a gente fez alguns amigos argentinos que falaram que era muito estranho ficar comendo coração de galinha. Era um só por galinha, né? E eu acho que até no resto do Brasil não se come tanto. Mas aqui é uma comida que tá super na nossa rotina. Tá com saudade?
pastel de coração de galinha. E a gente come também X, bauru de coração de galinha. Um brinde. Viva Pelotas! Pastel! Pelotas tem a tradição das maioneses caseiras. Lugar que serve lanche, pastel, comidas, sempre faz uma maionese caseira para completar a refeição. E é super gostoso, é impossível não comer as maioneses caseiras. Por isso que a gente não compra maionese na estrada, né? Jamais! A gente faz a nossa. Coração de galinha, ele é cortado bem fino e bem passado. Olha. Pega um pedacinho aí pra nós ver. É bem gostoso. O sabor é único. Qual será? Podia escolher todos agora. Hoje podia ser o dia que a gente podia comer todos os doces, não? Você não acha? Me dá um desse, um desse, um desse, um desse, um desse, um desse. Muito obrigada. Os nossos doces favoritos? Favoritos não sei, mas de hoje são pastel de Santa Clara e um pastel de Belém. Que são dois doces super portugueses. E que a gente tava com saudade de comer esses docinhos, né? Saudade. Eu amo. Tempero de canjica, 6 letras. Milho. Tempero, canela. Canela. Perfeito. E o meu velhinho adora um jornal, um cafezinho. Não, corta isso aí. Corta essa parte aí. Não vai ficar me expondo desse jeito também. O Marco Matos está com coluna na 0 hora, né? Que legal. No apogeu da cidade de Pelotas, o Banco Pelotense já chegou a ser o 5º maior banco brasileiro, inclusive com sede em Paris. Os donos das charqueadas construíram seus casarões riquíssimos e belíssimos aqui pelo centro da cidade. E aí vocês podem ver as casas aqui atrás. Aquela casa ali, ela tem um mirante lá em cima, que era da onde os charqueadores ficavam acompanhando as charqueadas. Então eles moravam aqui nessa região do centro de Pelotas e ficavam acompanhando tudo lá de cima. Hoje em dia esses casarões, eles estão abertos para visitação, né? Para conhecer um pouquinho da história, tem o Museu do Doce. Esse casarão bem da esquina que a gente estava filmando agora há pouco, a vez que a gente veio visitar, os cômodos deles, a gente descobria tudo do que era cada cômodo só olhando para o teto. Mas isso vocês só vão descobrir se vocês vierem até Pelotas para entender o porquê disso acontecer. Nem todas as casas estão abertas, mas tem muitos museus que estão abertos esperando a visita de vocês. Inclusive a cidade tem a Semana do Patrimônio, que é muito legal, com todas as casas abertas, o pessoal que faz faculdade de História, né?
recebendo e contando todas as histórias da cidade. Vale demais vir para um passeio desses aqui. A gente tem um carinho enorme por essa cidade. E no meio desses tantos prédios históricos que a gente está mostrando para vocês, tem o Teatro Guarani, que fica um pouquinho lá perto das outras casas que a gente mostrou, mas que a gente lembrou de falar dele agora. Ele foi fundado em 1921 e foi onde nós os dois subimos ao palco para nos formarmos em odontologia. Melhor apresentação que o Guarani já viu foi nós dois. Severino, João, Simonetti. Qual era a música? Fique um pouco mais aqui. Passe um tempo mais comigo. Bandinha tocando no Teatro Guarani. Esse café é o café mais tradicional da cidade de Pelotas. E aqui também, no seu apogeu, a gente já teve dezenas de teatros e cinemas. Outra parte super tradicional da cidade de Pelotas é o calçadão, da Rua Andrade Neves. Por muito tempo, Pelotas não teve shopping, acho que foi ter só lá no ano de 2012. E aí todas as compras de lojas que a gente vinha fazer era aqui no calçadão. Ele não é a parte mais bonita da cidade, mas o comércio se desenvolve muito por aqui. É super tradicional. Inclusive eu, por exemplo, vou no shopping só quando tá muito calor para pegar um ar-condicionado, senão eu venho caminhar no calçadão. Agora não mais, né? Mas eu prefiro o calçadão. Contar histórias é uma das formas mais humanas de existir. Narramos para dar sentido ao mundo, para lembrar quem somos e imaginar quem podemos ser. Voltar a Pelotas é enxergar além de uma cidade. É perceber que as nossas vidas se confundem com muitas ruas, comidas e pessoas. Mas há uma diferença entre contar uma história e realmente fazer parte dela, principalmente quando a gente se confunde com o que estamos vivendo. Como foi bom voltar à nossa cidade e receber muito carinho de tantas pessoas. Por mais que a história seja nossa, há sempre um espaço entre quem conta e o que é contado. E por isso seguimos, para continuar contando outras muitas histórias de outros tantos lugares.